quanto é exemplo que tem por aí, né, com Spring AI, o que eu mais vi foi com Postgres, que realmente com Postgres é bem fácil de você criar lá um vector database, né? Agora vamos fazer um exemplo com o MongoDB, né? Já que a versão 8.2 a gente já consegue fazer isso de maneira gratuita e local na sua máquina. Bom, eu fiz um exemplo aqui, né, com MongoDB, e interessante que você não precisa instalar. Eu fiz aqui tudo via Docker, né, funcionou. Aí agora eu só mudei de diretório, vou tentar refazer e vai ter algum perrengue provavelmente, mas beleza. Mas é bom porque fique registrado, né, que talvez vocês vão ter que passar por isso. Tá? Então vamos lá, vamos primeiro olhar, aliás, deixa eu explicar o que eu fiz, né? Então tá, o site aqui do MongoDB, tá, como sempre eu adoro site bem documentado, tá? O site do MongoDB sempre foi assim um site muito bem documentado, tá? Eu acho bem legal e eles sempre mantêm assim atualizados, né? Então que eu acho muito bom. Tá, inclusive agora eu até mudei aqui de navegador, ele está mostrando em português, né? Mas ok, legal, porque ele tem também essas opções, né? Então assim, inclusive gente, até eu vou comentar com vocês, né? Antes de eu montar esse vídeo aqui, né? Eu até tentei fazer sem olhar a documentação, né? Tentei e pelo caminho mais fácil como o pessoal faz, né? Vai para uma IA, vê se gera ali. E aí, inclusive, eu acabei enfrentando um problema que é muito comum quando você trabalha com IA e você quer mexer com uma coisa muito nova, né? Que é justamente a IA ela ainda não foi treinada com isso, então ela vai te empurrar a coisa antiga. É uma solução antiga que ela acha que é meio parecida e no final, assim, eu acabei até perdendo mais tempo. Se eu tivesse vindo aqui direto nessa documentação, né, teria saído mais rápido, né? Enfim, e também tem outro detalhe, né? Até tem esse aviso aqui, tá? Não é à toa, né? Que tem muita essas coisas do Vector Search, né? Ela não é uma versão final ainda, né? Então o que está escrito aqui pode mudar, parâmetro, né? Então são umas coisas que estão em preview ainda, né? Ele traduziu como versão prévia, né? Então pode ser que mude, às vezes não muda nada, né? Enfim, mas é coisa beta, né? Então sei lá, quando tiver uma versão 9 da MongoDB, sei lá quando vai sair, aí deve estar redondinho, né, essa parte aqui. Tá. Bom, então assim, eu segui aqui basicamente, tá? Então o que ele faz, tá? Então mostrando aqui para vocês o tutorial, tá? Vou deixar os links na descrição do vídeo também, tá? E o que ele faz? Basicamente ele baixa duas imagens, né? Então você tem uma que é a do MongoDB Community Edition, tá? Que aí se você não conhece, aí tem um link aqui que explica melhor, né? Como que você baixa, né? Essa é a versão que a galera mais usa, tá? Se você já usou aí MongoDB, provavelmente você usou essa, né? E ele tem uma versão que é essa que é a novidade aí, que é essa do Community Search, tá? Porque isso aqui, que eu saiba, até hoje, para você usar lá, inclusive existe uma parte gratuita, né, no Atlas, o serviço de nome do MongoDB, mas esse cara aqui é pago, tá? Se não me engano ele é pago, tá? Tem lá a versão Developer lá que é super barato, beleza, mas ainda é pago, né? Se eu não me engano ainda é pago. E esse cara aqui, hoje eu vou mostrar para você, a gente consegue usar de graça, tá? A partir da 8.2, tá? E aí o que ele faz, né? Ele tem aqui um exemplinho, né? Então se vocês olharem as outras opções, provavelmente é o mesmo exemplo aqui, tá? É um arquivo aí de uns 300 e poucos mega,
né, que o Dockerfile aqui ele vai importar esse cara na base para você poder brincar e mostrar aqui o exemplo dele. Tá. Ok. E aí, no meu caso aqui, eu estou no Linux, né, então eu vou mostrar o exemplo com Linux, né. Aí tem que criar aqui o arquivo, tá? Aí são os detalhes assim mais chatos que tem aqui dessa imagem aqui, né? Essa imagem aqui de search que ela precisa conectar em uma réplica set, não pode ser um standalone, e tem que ser com autenticação, né? Então você tem que colocar senha, então são os detalhes chatinhos aí que você tem do MongoDB. E o Docker ajuda muito nisso aqui. Tá. Então eu vou mostrar já como é que tá aqui lá no IntelliJ, tá? Mas aqui eu mudei aqui algumas coisas, tal, mas aí ele faz aqui o Docker, tal, e aí o exemplo dele, tá? Ele vai criar tem lá vários bancos de dados, aí ele tem um aqui de filmes, aí ele cria um vector search, um vector index, desculpa aqui, aí ele faz depois um vector search, aqui com esse cara aqui gigante e tal, aí você vê um resultado, esse resultado aqui, tá? Esse é o teste que ele fez, tá? O nosso aqui vai ser um pouquinho diferente, mas a gente vai aproveitar essa estrutura de vector, tá? Beleza, vamos lá, vamos aqui de volta para o nosso projeto, tá? Então, o que eu mudei? Então, começando aqui com Docker Compose, tá? Então vamos lá. Então aqui tá usando a imagem, vai pegar a última, tá? Porta padrão. Aí aqui, ó, o sample, eu já baixei, tá? O sample, vocês vão ter que baixar ali. E o script, tá? Que eu já vou abrir, ele pega e já faz a carga. Tá? Ah, vamos abrir agora, vai. Então ele pega aqui, ele carrega esse. Ah, vamos abrir esse cara aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Ele apagou. O arquivo de configuração, então ele mapeia o Docker para esse cara aqui, MongoD. Tá? Faz aqui o tamanho padrão, de onde fica o banco de dados, porta, beleza. Tem algumas opções aqui que ele faz, que é Authentication. Tá, aqui acho que eu não mexi nada, tá? Do jeito que veio lá, eu deixei. Tá? Aí vamos ver o script, né? O que faz esse script, que acho que eu mexi um pouco. Tá. Bom, o que faz o script? Tá? Ele espera um pouquinho aqui, né, a instância subir. Aí depois ele roda esse cara aqui, tá? No meu caso aqui eu tenho um shell, eu já tenho esse cara instalado, tá? Se você vai brincar com ele, com o MongoDB, é bom você ter instalado também. Tá, -v, eu não lembro. Ou -version. -version. Tá. É uma versão, acho que nem muito nova aqui, tá? Acho que já quebra o galho. Tá. É o shellzinho para você rodar scripts, tá? Então o que ele faz? Ele vai criar, como eu falei para vocês, né? Aquela imagem lá de busca que implementa lá o search, ela precisa de autenticação, né? Então ele pega o usuário e cria. Aí eu coloquei assim aqui no meu canal, né, Multitask, tá? Cria aqui as roles de administrador e só, tá? E aí o que mais que ele faz? Ele roda a carga, tá? Então aliás, antes ele rodar a carga, né, de maneira inteligente, ele simplesmente faz uma query para ver se tem alguma collection aqui com esse nome desse banco de dados, né? Se existir essa collection, aí ele fala, já fiz o import. Se não, ele roda aqui o Mongo Restore. Tá? É isso que ele faz. Tá? Esse cara você não precisa ter instalado, né? Porque... Eita, tá apagando. Porque ele roda isso dentro do Docker, né? Ele vai rodar isso dentro dessa imagem aqui do Docker. Tá? Dentro desta imagem aqui. Ele roda aqui dentro. Né? E aí ele vai, como a gente mapeou aqui, né, o sample, ele vai rodar esse cara e faz o import aqui dentro. Tá? É bem rápido, tá? Isso aqui ele faz muito rápido. Tá? E esse cara aqui, que é a novidade, né? Nossa novidade aqui.
Aí esse cara, então, ele precisa... Vamos ver a configuração. Eu não lembro se eu mexi. Tá, não, acho que eu não mexi. Acho que tá tudo igual. Aqui eu não mexi nada. Acho que aqui eu mexi aqui. Diretório de dados. Acho que eu mexi aqui que tava diferente. Tá, mas pode deixar do jeito que tá aqui, né? E... aí, que mais? Tem aqui as portas, tal. E aí, quando ele subir esse cara, né, ele vai se conectar. Então, esse MongoT vai se conectar nesse Mongo daqui. E ele usa esta senha, né? A senha, tá? Ele mapeou para esse cara. Aí eu coloquei aqui. Vamos olhar aqui. Então, tá nesse... Vamos aqui, Ctrl L. Então, tem esse diretório secrets. MongoT. Tá lá a senha. Tá, inclusive não tem... Tá vendo? Não tem nem o espaço de linha nova, né? É exatamente a senha, sem nada. Beleza, coloquei a senha. E aí, acho que faltou... Eu até tô... Vou montar esse cara aqui que acho melhor, né? Que, inclusive, tá lá na... Cadê? Tá aqui. Ele fala para fazer isso aqui no começo, que eu não fiz. Que é o MongoDB, ele é chatinho para isso, tá? Quando você trabalha com liga autenticação, quer dizer, chato, né? É exigente, né? É um jeito de falar que é chato. Você tem um chefe chato ou um chefe exigente? É a mesma coisa. Tá. Então ele vai reclamar, você tá muito exposto, né? Aí ele nem autentica. Aí você tem que ir lá e mudar. Então eu já vou mexer aqui. Tá. Eu vou rapidinho aqui colocar no readme. Tá bom. Tá. Aí aqui, o que eu faço, tá? Ele criou esse diretório aqui, tá? Ele vai usar... Aliás, não está no Docker Compose. Ó, eu mapeio esses dois diretórios aqui. Docker Data MongoDB e Docker Data MongoT. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Ele também, aí a questão do Docker, que às vezes ele reclama que a imagem vai subir e não tem permissão. Aí eu já faço o seguinte, ó. Eu crio... Não, barra vai cair na raiz. Data, esse diretório acho que não existe. Data, MongoD. Criou, beleza. Tá, criou ali. Aí eu vou fazer um chmod -rv para vocês verem. 777. É para o Docker não reclamar. Tá, eu vou anotar aqui rapidinho. Tá, aí depois vocês só copiam, né? Mais fácil. Tá, aí com isso o Docker, eu acho que ele já vai subir, não vai reclamar. Aí eu acho que assim, eu acho que já vai subir direitinho. Vamos ver, talvez não suba. Agora pra mim acho que é só um Docker Compose Up. Tá, vou limpar a tela aqui. Docker Compose Up. Tá, deixa eu ver, ele deu um warning ali na frente. Ele deu warning ou não? Warning. Rename. Tá, acho que já tinha alguma coisa nesse diretório, pode ser. Tá, vamos ver, vamos abrir uma outra aba. PS. Estão os dois no ar, aparentemente. Tá, tem de ser no ar, vamos ver o que está acontecendo. Tá, aí o que eu fiz? Eu configurei aqui, aliás, configurei não, eu tenho instalado o Compass, tá? Que é a IDE do oficial, né, do MongoDB, tá? Que você tem para se conectar.
tá? E ela internamente ela tem aqui o Mongo Shell, tá? Se você quiser. Então vamos lá, vamos conectar, não lembro, tentar só desconnect, esse cara aqui, connect, beleza, tá, conectou, aí, ó, então funcionou, porque assim ele já fez toda a carga, então aquela collection lá que ele se refere lá no exemplo, essa aqui. Tá? E você pode rodar comando por aqui, ou você pode vir aqui no velho e bom. Ah, deixa eu ver. E é legal que ele tem o autocomplete, tá muito bom. Eu tô no banco de teste, não. Então vamos mudar para o sample. Tá aqui, ó. Mflix, Netflix, Movieflix, sei lá o que eles chamam. A IDB, ele também vai achar aqui, ó. Vai achar aqui certinho? Não, é o count. Count in documents. Opa. Tá, tem 3.000 filmes, beleza. Aí você pode vir aqui, tá, e rodar aqui, se quiser, o exemplo aqui do que ele fala aqui, tá, ele fala construa, não, acho que primeiro tem que criar. Tá? Ah, uma coisa interessante, tá? Como é esse cara de preview, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou criar aqui copy paste, né? Ele fala para criar, ó, tá vendo? É a mesma collection, né? Que a gente tá vendo, tá? Ele vai pegar um field tipo escalar, tá? E usar 2048 dimensões. Tá, se você não manja muito essa parte de Vector Database, tá? Imagina assim, você sabe mais ou menos o que é token, né? Então, quando você quebra lá, é o jeito que a IA tende a entender as palavras, né? Ela quebra em tokens. Não necessariamente é uma palavra, né? Um token pode ser meia palavra, uma acentuação, enfim, né? Aí tudo isso aí vai ter uma representação numérica, né? Em algum contexto. E, então, assim, uma maneira de você pensar em dimensões, né, é como se fosse um contexto diferente, tá? Então, sei lá, imagina que a palavra, sei lá, teste, ela pode ter um contexto de numa escola, de ser parecido com uma prova, e na programação de ser um código, né? Então, imagina que uma dimensão, e aí em cada dimensão vai ter uma pontuação diferente, tá? Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Então, você entende que assim, quanto mais dimensão tiver, então você vai ter uma chance, né, da palavra que você está procurando, né, você achar ela mais fácil nos contextos, né? Mais ou menos isso, tá? Bom, então, beleza. Então, assim, vamos tentar criar esse cara aqui no nosso Compass. Vamos lá. Acho que eu vou mandar um Ctrl V. É que eu consigo aumentar? Consigo. Tá. Bom, criou. Tá. Aí, ó, uma coisa que eu queria mostrar aqui interessante para ver como é uma versão de preview mesmo, né? Ó, se eu mandar listar aqui os índices, né? Antigamente você tinha só esse cara. Agora, olha só, você tem aqui Search Index. Olha lá que interessante. Tá criando ainda. Será que aparece aqui no log? Talvez apareça no log ele aqui criando. Apareceu um aqui. Tá, bom, enfim. Tá, e aí a gente pode... Ó, criou já, beleza, tá prontinho. Tá, você pode ver por aqui também, tá? É legal a parte visual, mas é importante, você vai mexer com o MongoDB, você conhecer aqui a parte do shell, tá? Que ela é bem, eu acho bem intuitivo.
Tá? Então assim, ó, da mesma maneira que aqui é dividido, né, ele também divide aqui na busca, né? Você tem os índices comuns e você tem os de search. Tá? Tá aqui. O índice que a gente acabou de criar. E aí, para a gente terminar aqui esse exercício, só essa parte do Mongo e focar direto no que interessa. Tá? Acho que aqui ele define primeiro esse cara. Tá? É um cara gigante aqui, tá? Vou ver se eu consigo copiar aqui. Olha, olha o negócio. É gigante mesmo. Tá, eu defini uma variável, né? Na verdade é isso. E aí eu vou só aqui rodar. Ah, ele fala, mas tem 2008, então 2048 dimensões. Tá, então ele vai pegar isso e vai fazer uma busca nos filmes para ver se está num contexto que ele está procurando. Né? Ele fala aqui o que é. Query. Tá, time travel, tá, então é viagem no tempo. Então seria, ele está procurando filmes que tem viagem no tempo. Aí ele achou aqui, ó, time traveler, então time rider, legal. Então ele listou, né? Ó, De Volta ao Futuro, né? Interessante. Ó, De Volta ao Futuro é um exemplo bem legal, né? Além de ser um baita filme, é um exemplo aqui, ó, que você não tem no título, tá vendo? Acho que no título, e pelo menos aqui nem aparece na descrição, né? Talvez tenha ali ele explicando ali um pouco, e aí ele deve provavelmente ter aqui no plot, né? E aí ele achou pela semântica, né? Então esse aqui é um caso clássico que é uma busca clássica, né, que a gente faz assim direto pelo string ou até pelo aproximado, né, pelo full text search e tal, que é aqueles exemplos, né, tipo Paulo, ele vai achar São Paulo, paulista, né, quando a string é próxima, mas aqui ele já não acharia, e aí aqui pela semântica ele achou, né? Legal. Então ó, isso que busca vetorial, né, as vector search é para isso. Beleza, maravilha. Agora vamos para o nosso exemplo aqui. Então vou mostrar o que eu fiz. Tá? Deixa eu só terminar aqui o nosso super tutorial. Beleza. Tá, acho que já dá para fechar. Vamos mostrar aqui o que interessa, né? O programa. Aí esse sim aqui eu usei um pouco o IA. Me ajudou em algumas partes. Tá? Porque aqui eu não peguei nada de novo. Também o programinha é bem simples. Tá? Bom, então aqui vamos primeiro pelo principal, né? O que eu usei de versão, tá? Isso que é importante, tá? Bom, se você vai trabalhar com Spring AI, tá? A versão Spring 4, né? Que é a última, se você for lá no site do Spring Boot, é a versão que eles estão indicando, né? Mas a Spring AI ainda ele não está redondo, pelo menos essa versão 1.1, né? Então, se você vai trabalhar com o Spring AI, sugiro que você fique na 3.5 ainda, tá? E aí, o que eu usei aqui? Eu usei ele tem aqui os advisors, né, para Vector Story, isso aí para geral, para o post, você usa isso também. E no caso, para o Mongo, você usa esse cara aqui, tá? Que é para o Atlas, né? Mas você viu que a gente vai estar usando aqui local, mas assim, a implementação acaba sendo a mesma, tá? E vamos usar o nosso modelo local também, que é o Olama. Tá? Acho que só, né? Que interessante. Tá, mas Olama, mas qual modelo a gente vai usar para fazer um embedding? O que a gente vai transformar em vetor? Então, vou mostrar para vocês. Então, primeiro, o que a gente vai transformar em vetor? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse texto aqui lindo de domínio público, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água, de nosso querido Machado de Assis, né? Então, se vocês não sabem, tá? Eu já tive que ler alguns livros pela escola, né? Machado de Assis, né? Mas se você nunca leu
assim, tá vendo esse vídeo aqui por acaso, você nunca leu nada do Machado de Assis, leia, tá? Leia alguma coisa dele, tá? Ele tem contos, ele tem, tipo esse livro aqui, Dom Casmurro, que é bem famoso, mas ele tem vários outros, tá? Eu lembro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu lembro que é legal, mas tem vários outros, tá? E é interessante saber também porque assim, quando a gente fala de outros países, tá? Assim, Shakespeare, né? Então Shakespeare é muito famoso. Aí você vai ler os livros de Shakespeare, né? Mas assim, fora do Brasil, a referência que o pessoal tem do Brasil é o Machado de Assis, tá? Pra você ver como ele é forte, assim, de referência literária, né? E aí o que eu fiz? Eu pedi para minha IA, né? Qual que era a ideia? Ela pegar aqui e dividir em cada linha, eu transformar isso aqui num pedaço ali de vetor, né? A gente chama de chunks, e jogar isso aqui para o MongoDB. Tá mais ou menos isso que eu fiz, mas eu vou mostrar. Não, na verdade acho que não chega a ser cada linha, mas eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Como que ele dividiu. Tá, e aí, ó, que modelo que eu vou usar? Isso que é importante. Tá, então aqui o Llama, beleza, tá? Aí aqui as coisas que vocês podem ir mudando, tá? Pra ter resultados diferentes, tá? Que é legal, que vale a pena. Tá, então por exemplo, pode usar o OpenAI aqui, pagando, beleza, mas... né? Ou pode usar o Grok com Q, não com K. Grok com Q é do Elon Musk, que é pago. Grok, aliás, com K, desculpa, é do Elon Musk, que é pago, do lado do Twitter. E o Grok com Q, ele tem a opção paga, mas ele é gratuito e ele usa a mesma API do OpenAI, tá? Então você pode usar ele também. Tá, mas aqui é tudo que eu estou fazendo no local, tá? Então eu usei esse modelo, tá? Aí ele até sugeriu aqui, né? Você pode, tem outros aqui de embedding, né? Outros modelos que você pode usar. Tá, desculpa. Esse aqui é o modelo que eu usei para o chat, tá? Tá até... nossa, tô clicando, apagando tudo. Então, ele é para o chat, tá? Para as conversas. Então, ele que vai fazer, que vai pegar, fazer a busca lá no MongoDB e depois vai mandar para a IA me responder, né? Então, aqui... esse aqui pouco interessa assim pra gente, né? Que não precisa ser uma coisa muito... não vai fazer muita diferença, tá? O que faz diferença é esse cara aqui, tá? Porque o jeito que você transforma o seu texto lá em vectors, né? Em vetores lá, em vector database é importante. Porque se você fizer um cara errado, sua busca vai ficar ruim. Tá, então esse cara é importante em todos os passos, né? O modelo que você usa, o jeito que você vai fazer. Então eu fiz um jeito bem rapidão aqui para mostrar para vocês. Com certeza tem jeitos melhores, tá, de fazer. Então, que mais? Aí aqui, ó, como que ele vai se portar lá no MongoDB, né? Então ele vai criar uma collection chamada Vector Store. Claro, você pode mudar, enfim. E ele já vai criar pra gente, né? Então, ele assim, é o Spring AI que já vai conectar lá e já cria pra nós, né? Graças a Deus ele faz isso aí pra gente. Tá, e aí o que nosso programa faz? Então vamos lá. Acho que eu vou... não, eu preciso... eu vou explicar pra vocês, acho que é melhor. São 3 classes praticamente, né? Nossa, mas aqui não tem o void, estática. Aqui é Java 25, né, gente? Estou usando Java 25. Bom, vou começar pelo cara mais fácil. Primeiro, a nossa API. Então, para conseguir mostrar, né, vou tentar mostrar para vocês a diferença. Eu fiz de 2 jeitos, né? Então, o que eu vou fazer? Então eu vou jogar, né? Qual que é a ideia? Vai jogar lá pro Mongo o Dom Casmurro, né? Depois a minha API a gente vai fazer pelo navegador. A gente vai acessar a API e a gente vai consultar de 2 maneiras, né? A gente vai consultar só o Llama, então sem fazer a busca, tá? E depois fazendo com a busca, né? Para dar o contexto lá para IA responder o que quer dizer olhos ressaca.
Se minha garganta deixar, vamos lá. Explicar pra vocês como que funciona aqui. Tá, até eu botei um breakpoint pra gente ver. Basicamente, ó, eu tenho o Vector Store, que é este cara, tá? Aqui que é normalmente o pessoal usa Postgres, né? E aí, o que ele vai fazer? Eu tenho essa classe aqui, ó, que ela implementa o Application Runner, quer dizer, o Spring Boot sobe e ela vai subir também. Ele chama ela primeiro, né? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cara, transforma em texto, tá? Só que deixa eu ver se... Não, é isso mesmo, isso. Ele vai transformar em texto e aí ele joga pra cá, tá? Então isso aqui, beleza, rapidão. Então o cara que faz a mágica, entre aspas, é esse cara aqui, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai converter os textos em documento agora. Esse documento, ó, é do Spring AI, tá? É este cara aqui, tá? Do Spring AI, tá? Ele tem informação, texto, mídia, tá? Score, enfim, quando você busca, né? Então ele não é um documento tipo do MongoDB, document, não, ele é um documento do Spring AI, tá? Então vamos subir aqui em modo debug e tomara que dê certo. Nossa, não, vamos só voltar aqui pra gente ver o que aconteceu, tá? Ó, já 25, perere, tá? Conectou ao Mongo, tá? Ele baixou o modelo, tá? Estranho, acho que bom, já tinha baixado, mas acho que não sei se ele testa de novo, baixa de novo. O Llama também, mesma coisa, né? Então são dois modelos, modelo de chat e modelo de embedding, né? E aí começou. Aí, ó, são 4.000, né? Então vamos ver se a gente consegue entender aqui. Se a gente descer, então acho que são linhas mesmo, né? São, ó, tá vendo? Bate aqui o número de linhas, né? E eu coloquei em debug para mostrar para vocês. Então vamos lá. Ó. Tá aqui, ó, docs. Ó lá. Então é mais ou menos isso, né? Então, ó, cada documento, né? Ele pegou o texto, baixar esses, primeiro capítulo, né? Então assim, aí aqui são as estratégias de embedding, né? Será que é a melhor estratégia? Será que eu deveria botar por uma frase inteira? Isso aí, gente, tem vários jeitos de fazer, tá? Então o ponto aqui desse vídeo não era mostrar a melhor estratégia para você fazer embed. O ponto aqui é mostrar que dá para usar o MongoDB. Tá. Então vamos dar aqui um F9. Tá. Aí antes da gente olhar, ele acabou, né? Acabou. Ou não? Não, acho que ele está inserindo ainda. Eu acho. Ah, vamos lá aqui no Dá um refresh. Olha, tira este. Refresh. Opa! Ok, livros. Vector. Aqui. Olha, vamos listar aqui. 4.000 documentos. Legal. O que mais que ele volta? Índices, vamos ver. Olha lá, criou. Então o Spring AI já criou o índice pra gente. Maravilha, né? E a gente pode fazer ó, aquilo lá que eu mostrei pra vocês. Vamos lá, horta. Use livro. Uma curiosidade, tá? Vocês viram que... Engraçado é que as pessoas não sabem disso.
Tá, o que eu fiz aqui para limpar a tela, tá, que funciona em quase todo lugar, é Ctrl L. Tá, você pode usar Clear, CLS. O Ctrl L ele funciona em quase tudo, tá? Windows, Shell, a maioria do Shell vai funcionar. Tá? Lembre disso aí quando você estiver trabalhando com console. Tá? Então, ó, DB, aliás, mudei já para livros. Aí o Vector, que eu pedi para criar com esse nome. Ó, a gente pode fazer um count. Tem lá aqueles 4.000 mesmo, né? E vamos ver a informação do índice, né? Get search. Tá lá, criou, bonitinho. Maravilha. Tá, agora vamos usar. Agora a gente vai usar pela API, né? Tá aqui. Então vou dar um Ctrl. Eu já tinha carregado aqui. Beleza. Aí, gente, ó. Aí, para quem não leu mas talvez já saiba, né, disso, Olhos de Ressaca, né? Tem uma personagem lá tem o Bentinho e tem outra personagem que é a Capitu, né? Que ela tem esses olhos de ressaca, né? E eu sei que quando falo de ressaca, vocês já vão lembrar que é de bebedeira, não sei o que, mas não é esse tipo de ressaca. É a ressaca do mar, né? Então, se você já nadou, já foi na praia, e quando você começa a nadar, não tem aquela hora que o mar assim puxa você, né? Então é essa a ideia, né? O olho de ressaca, aquele olho que vai te puxa, né? Então é essa que é a ideia. Então, se a gente manda lá pro Olama perguntar, põe só olhos de ressaca, né? Ele não sabe o contexto, então ele vai aqui colocar qualquer coisa que se encaixe nisso, né? Olha lá, tá vendo? Uma expressão popular, olho cansado. Tá vendo? Olha lá, aí falou que é alcoolismo. Nossa, sobrepeso. Não sabia não, mas tudo bem. É que ele não tem um contexto, né? Beleza, agora vamos ver aqui como que funciona usando o Spring AI. Tá? Então vamos só olhar o código aqui rapidinho para ver o que ele vai fazer. Ó. Vamos começando pela API, vai. Ó, aqui, então vou mostrar para vocês. Ó. Então esse aqui, aquele do Olama, olha, ele não faz nada, tá vendo? A pergunta ela veio, né, chat, chamei aqui o Olama, não fiz absolutamente nada. Do jeito que chega, eu mando. Tá? Já a do que eu faço aqui, o Machado se responde, né? Aí aqui, ó, já é diferente. Então aqui que eu faço? A questão aqui, primeiro eu mando, eu faço aqui ele chama, na verdade, aqui, né? Ele chama esse search aqui, ele passa como parâmetro o search. Aqui ele faz, ó, ele vai lá na Vector Story, vai lá no MongoDB e faz a query, tá? Aí aqui, gente, também são dois outros ajustes aí que você também vai mexendo e ver qual que é o melhor, né? Então, tipo esse aqui, Topic, então quantos resultados que vão voltar, né? E aqui o limite, né? Threshold limite, né? Que você tem de similaridade, existe essa palavra, tá? Similaridade. Então seria o 1, é um valor, tá? Que é entre 0 e 1. 1 é que seria o valor exato, né? Então você quer que volte exatamente aquilo. Ou assim, aí ele vai ficando mais flexível, né? Aí 0,7, então mais ou menos aquilo, né? Se você quiser deixar mais flexível, você põe 0,5, né? Aí se você deixa muito perto de 1, aí já se perde um pouco. Tá? Mas aí você vai testando, tá? Então os valores estão ali para você ir testando. Tá? Então eu coloquei 0,7 para ele trazer meio que mais próximo, né? Ele varia um pouco, mas não varia muito. Tá? Bom, e tá, beleza, ele vai trazer, tá? E aí ele pega, isso aqui é o search, tá? Aí ele vem cadê? Isso aqui, esse aqui, tá? Aí ele vai trazer para esse cara, né? E aí eu mando, aí aqui tem várias maneiras de mandar, tá? Então aí eu posso mandar por aqui, né? Então direto falando assim, olha, aqui tem várias maneiras de fazer, essa é uma delas, tá?
Eu poderia mandar como vetor direto, que é até melhor, mas aqui eu fiz só para ficar mais fácil, tá? De ver. Tá? Então assim, aqui ele vai mandar desse jeito. Ó, use aqui, vamos botar um breakpoint, né, para ver como ele faz. Somente esse contexto, né? E aí é o contexto que ele achar. Tá? Então, se a gente procurar aqui olhos de ressaca, tá? Aí eu coloquei essa rotina de debug. Tem uma API aqui de debug, né? Que é essa última aqui. Tá? O que é esse debug? Ele vai trazer a busca, né? Então, se a gente... Vamos aqui de novo na API. Ó, debug. O que faz o debug? É aquela rotina de busca lá, né? Que eu mostrei pra vocês. Então, ela faz... o que volta essa busca aqui. Tá? Eita, nem sei o que eu fiz aqui. Então, para você testar valores, tá? Então você até pode botar aqui, então, por exemplo, outros valores aqui, aí você vai no debug e vê se aqui melhora ou não, né? Então, tudo que ele achou que tem um significado aqui de ressaca, né? Óleo de ressaca, tal, da Capitu, então ele vai mandar isso pro Lama, né? Aí a maneira que ele vai mandar, aí aqui, vamos então botar aqui, ó. Eu escolhi para ele mandar no prompt direto. Vamos aqui. Aí ele parou, vamos olhar aqui o contexto. Então, aí sim. Eu consigo botar mais para cá. Ficou bem em cima, né? Tá, ainda ficou em cima do meu rosto, mas dá pra ver aqui, né? Então assim, é isso que ele faz assim uma transformação, então ele vai mandar isso que é o contexto, né? Então quando ele manda para o Olama, né? Então ele vai falar assim, olha, use apenas isso para responder, né? Então aqui em cima quando eu perguntei só para o Olama, ele não sabia o contexto, aí ele falou aquele monte de coisa lá, né? Agora aqui, se eu der um F9, aí vamos ver aqui. O que ele respondeu? Parece que você mencionou, olha só, no contexto. Olha lá, personagem Capitu. Tá vendo? Então aqui eu coloquei o contexto Capitu. Tá? Então aqui ele conseguiu ver que se encaixa nesse contexto, né? Então, gente, assim, é um exemplo super simples, tá? Não precisa nem falar que isso aqui não é não é para usar nada em produção, né? Ainda mais que isso aqui é uma coisa que está em preview ainda, né? Do MongoDB. Mas assim, é legal que eu acho assim, conhecendo o MongoDB, eu acho que tem muito potencial para isso ser uma ferramenta para a gente considerar, né, nos próximos projetos e assim, eles colocando isso para a gente usar, né, de maneira gratuita, a gente consegue explorar e, enfim, usar bastante e tirar proveito das outras coisas que o Mongo oferece, né? Então quem aí já trabalha com MongoDB já sabe que ele já oferece muitas facilidades, né, que um Document Database oferece, né? E é mais uma opção interessante para vocês saberem, tá? Então, gente, deu um trabalho razoável de fazer isso aqui, então por favor aí compartilhe aí com a galera que gosta aí com Spring, de MongoDB. Dá um like, se inscreve aí no canal, tá? Dá uma olhada nos outros vídeos, que eu vou fazer mais aí um conteúdo já sobre Spring AI. Um abraço e até a próxima.